Olá galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o nosso canal respondendo uma pergunta muito interessante. Talvez você tenha se deparado com essa palavra, talvez você venha estar sofrendo por isso, ou você conhece alguém que esteja passando. Fobia social, transtorno de ansiedade social. Galera, esses vídeos são muito importantes, mas eu quero ressaltar aqui que eles não substituem a terapia, porque cada indivíduo é único, cada indivíduo tem a sua particularidade, né? Então agora vamos entrar com a série de transtornos, né? E para vocês que queiram marcar uma consulta online, uma terapia online, os números estão aí embaixo, contato de e-mail e dúvidas, seja qualquer tipo de problema emocional, transtorno, uma dúvida, a questão de ciúmes, enfim. Então vamos falar sobre fobia social. O que difere o transtorno de ansiedade social, a fobia social e da timidez é a persistência dos sintomas. É a persistência do quadro que difere um do outro, né? Estudos científicos e o que eu já tenho atendido as pessoas aqui, que eu te tenho observado, junto com os estudos científicos também, falam sobre isso, que são dois pontos positivos para responder essas perguntas. O desenvolvimento da fobia social é o ambiente, questões de fatores ambientais, né, onde o sujeito esteve inserido, né, e a questão genética. Então, os dois fatores em si, ou talvez um, já é um combustível bom para evoluir a questão dos transtornos de ansiedade social, né? Então, como todos os vídeos eu falo, que eu gravo naturalmente, eu quero ajudar, quero esclarecer as dúvidas e ajudar as pessoas. E é bom a gente ser a gente mesmo. Por isso que eu gosto de gravar esse vídeo aqui. Como eu tô indo pra academia, eu paro o carro, da forma que eu tô lá eu respondo, né? Uma pausa aqui no consultório, eu vou e respondo. Eu acredito que um dos fatores que ajuda nós sermos nós mesmos é nós sentir a vontade, é nós entender que somos oniscientes, ter segurança de nós mesmos. Ser você ou não sendo você, você será criticado. Então as pessoas vão gostar de você, você ser você de fato. E as pessoas gostam de mim porque eu sou assim. E outras pessoas que são a minoria que não gostam de mim porque eu também sou assim. Então eu sou feliz por ser assim, então continuo. Eu acredito que se eu começar a gravar vídeos aqui de um fundo, de músicas e tal, eu vou não passar a ser eu de fato. Você entende? Então, geralmente, as pessoas que fazem sucesso, seja em qualquer área da vida dela, elas apertaram o botão de ser elas mesmas. Então, a questão da fobia social, geralmente, gente, foi encravado na infância. A mente dessa criança, desse sujeito, desse adulto, aí entra Freud, a psicanálise, né? Eu gosto de todas as abordagens. Vou trazer um pouquinho de behaviorismo também, as partes dos condicionamentos. Então, muitas vezes a questão genética e ambiental da infância. Vem Freud, a psicanálise, né? E aí vieram de ambientes rígidos, de pais rígidos, controladores, um ambiente de pouco elogio, de pouco reconhecimento, que você não pode errar, que você tem que ser o melhor, que se você fizer isso as pessoas vão falar de você, né? As pessoas mais antigas não evoluíram da forma de correção.
Infelizmente, as pessoas hoje também não evoluíram a forma de corrigir os seus filhos. Então, a pessoa com medo de errar, achar o que o outro vai falar dele, o que os professores vão julgar, se eles errarem, vai vir o quê? Julgamentos. As pessoas começam a fugir de situações que para elas possam ser avaliadas. E o medo de ser avaliado causa o pavor, causa o medo. Pessoas que vivem à sombra da fobia social são os principais candidatos a ter transtorno de pânico. Porque espalhado no corpo fortes cargas de adrenalina. A adrenalina vem do sentimento do medo. O medo causa adrenalina. O coração acelera. Então, muitas pessoas preferem estar o quê? Na zona de conforto do que estar sentindo sensações desconfortáveis que manifestam através de vários sintomas físicos, né? Tremedeira, sudorese, mãos geladas, coração acelerado. Isso é completamente normal e natural diante de novas situações que fogem do habitual, o que chamamos de ansiedade do bem, né? Até aí tudo bem. Tem ansiedade, tudo bem. Normal, antes de gravar esse vídeo, fiquei ansioso. Eu não vou ser hipócrita. Será que eu vou errar? Será que a iluminação tá boa? Será que eles vão gostar dessa blusa do Piu Piu? Não, mas eu tenho que ser eu de fato. Eu não posso ser avaliado por 10 deslinks. Se tem 30, então prevalece o 30. Mas a gente é tão negativo que o peso maior é os 10 links, não os 30. Os 10 deslinks, né? Não os 30 links positivos. Nós vivemos uma sociedade tão pessimista, tão negativa e tão julgatória que nossa mente é condicionada a ver pontos negativos, não pontos positivos. O medo de errar, né? Então, a ansiedade natural é essa. Então, conforme você vai desenvolvendo a conversa, ela passa. E você não será bloqueado para gravar outros vídeos, a curtir outras paqueras, a participar de outras entrevistas de emprego. Essa é a ansiedade natural, uma timidez natural. Agora, quando ela se torna patológica a ponto de evoluir um transtorno de fobia social ou ansiedade social, a pessoa evita gravar. Evita de ir para os lugares que são convidados. Elas começam a prever situações às quais elas possam ser humilhadas, às quais alguém poderá, porventura, falar delas, do tênis dela, do cabelo dela, do cabelo dele. E a todo momento as pessoas evitam esses encontros. Tem crianças, adolescentes, é bem comum o pai exigir que eles peguem ônibus, né? Peguem Uber. E de repente, no meio do caminho, no meio do destino final, o adolescente, até jovem, né, adultos, descem. Coração acelerado. Correm para a parada de ônibus pedindo ajuda, socorro. Questão de 15, 20 minutos, os sintomas desaparecem. Porque a mente dela, todo o tempo, inconscientemente e conscientemente, está prevendo situações constrangedoras no futuro. O que vai acontecer lá? Né? E geralmente essas pessoas começam a sentir inferiores, não achando que é bom o bastante. E aí começam as suas fantasias fazerem delas um campo de guerra. E aí começam a ser vítimas das suas fantasias. Começam a prever o futuro. Como é que será aquela entrevista? Como é que será aquela paquera?
Então, só vai haver pensamentos catastróficos. Só pensamentos. Só vão pensar no pior. Então as pessoas começam a evitar viajar, começam a evitar de participar de grandes encontros, de ter momentos legais, começam a fugir delas mesmas, né? Nesse caso, a situação da fobia social já tomou de conta. Já tomou de conta dela, né? Para entender melhor, eu vou dar um exemplo aqui interessante. Muitas vezes acontece na infância. Por exemplo, o aluno, dependente da série, né? Ir na frente, apresentar um trabalho. Estímulo neutro. Ele vai sentir uma ansiedade normal. Um frio na barriga. Será? Normal, isso é uma ansiedade normal, uma timidez normal. Conforme ele vai lá e começa a falar do que ele aprendeu, essa timidez, ela categoricamente será superada ali. Entende? Por isso que o ambiente é muito importante. Os pais mantêm a segurança na criança, no filho, elogiar nos pequenos e as grandes conquistas. Então essa criança vai lá e a professora dá um joinha, um link, e os colegas gostarem, vai ser o que? Reforço positivo. Com certeza, essa criança irá toda vez lá querer apresentar um trabalho. Ele vai ser um bom orador e não vai ter vergonha. Dane-se as críticas. E agora uma outra criança, ela vai estar lá, com certeza vai vir de pais rígidos, né? Que desfoca, né? Toda a vitalidade, todo elogio dele bota no vizinho. Olha, seu primo tá fazendo isso, e você? Olha, o seu primo fez isso, e você? Desde elogiar. Então essa criança na sala de aula, a professora chama para apresentar um trabalho, ele é uma vírgula ou se perde um pouquinho, a professora critica, os alunos vaiam, né? O que acontece? Reforço negativo. Reforço negativo. Dificilmente essa criança e esse adulto, no futuro, irá, com toda a sua confiança, apresentar um trabalho. Dificilmente ela vai começar a querer evitar situações. E o pai, do que apresentou bacana, vai ficar sabendo, elogio. Mais reforço positivo. E outro pai, outra mãe que vai saber que não apresentou legal, mais reforço positivo, negativo, aliás. Mais reforço negativo. Você entende a lógica, gente, das coisas? Nós vivemos de estímulos o tempo inteiro. Desde a barriguinha da mamãe, desde do embrião, do feto, enfim. Né? Por isso mesmo que o chocolate é um grande estimulante, né? Do desenvolvimento humano. Ela dá aquela adrenalina. Tanto é que mulheres vão fazer ecografias, né? E às vezes tem umas que experimentam o chocolate e o coração do bebê vai bater ecografia lá, tal. Vai ver esse grande milagre aí da natureza, né? Então é mais ou menos isso. Nós vivemos de estímulo o tempo inteiro. Estímulos positivos e estímulos negativos. Isso é uma das situações que é evoluído na psique desse indivíduo. É desenvolvido na psique desse indivíduo. Que será o forte candidato a evoluir transtorno do pânico. E aí os sintomas são horríveis, né? Porque a todo momento a pessoa está em estado de alerta, alarme. Eu digo que os icebergs da mente dela ficam ligados o tempo todo para proteger esse indivíduo. E aí os sintomas são horríveis. Tensão nervosa, medo, desconforto, né?
uma porventura prevenção de que irá sofrer uma humilhação, né? Então, gente, espero que vocês tenham entendido um pouco da diferença dessas coisas. Então, tudo é originado da infância, né? Então, o transtorno é características de indivíduos que vivem situações retraídos, né? Eles cultivam uma visão um pouco meio distorcida, o exagero e a irracionalidade em relação ao seu medo. E aí eu lembro do filósofo Jean-Paul Sartre, né? Que ele fala que o inferno são os outros, e eu concordo absolutamente com ele. E para pessoas que têm fobia social, o inferno absoluto deles são os outros. São os outros. Porque a todo momento a gente vive numa sociedade julgatória. Julgatória. Nada aqui tá bom o bastante. Né? Então você tem que internalizar que ninguém gosta de você. Ninguém gosta de você. Quanto mais você acreditar nessa possibilidade, nessa realidade, aí você começa a ativar o seu amor próprio. Porque o mundo enxerga da forma que você se auto-enxerga. Entendeu? As pessoas vão enxergar você da forma que você auto-enxerga. Então você tem que acreditar em você, cuidar da sua autoimagem, cuidar dos seus valores. Nós somos 8 bilhões de habitantes, né? 8 bilhões. Se alguém te humilhou, se alguém te rejeitou, o problema é dele. Se a pessoa não te aprovou ali, fecha o ciclo, busca outros fatores, outros horizontes, outras metas. A avaliação do outro, gente, não tem tanta importância assim. Eu discordo. Eu discordo. A pessoa enxerga o mundo da forma que ele vê. Cada um tem a sua capacidade, a sua forma de ver o mundo. Se a pessoa é negativa, pessimista, ele vê o mundo da forma que ele acha que é assim. Quando as pessoas falam mal do outro, mais ele se apresenta quem ele é, que nem Freud fala, né? Quanto mais Paulo fala de Pedro, mais de Paulo eu sei do que de Pedro. O que mais tem são pessoas pessimistas, pessoas que gostam de humilhar os outros, pessoas acham que têm um diploma e são o dono do mundo. Então, gente, a questão da fobia social é evoluída de pessoas que vieram das famílias, das maiorias que têm um histórico de extremos rigidez. Alguns viveram de uma forte vivências de situações humilhantes. Controladores, falta de apoio, né? E às vezes, algumas pessoas que têm fobia social começam a se culpar por perder eventos alegres, por participar de ótimos eventos. E aí, inconscientemente, ele busca um mecanismo de defesa. Zona de conforto. Não quer sair de casa, evita situações. E outras pessoas não entendem e começam a falar sobre esse assunto e não vai ajudar em nada. Só vai fazer com que a vida dele se torne um inferno. Vai ser mais julgamento em vez de ajudar. Então, pessoal, espero ter ajudado e esclarecido um pouco nesse vídeo aí, um pouco longo, mas é para esclarecer. Então, um forte abraço e gratidão.